Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar o preço da Bitcoin cotado em dólares para a semana que termina neste domingo, 14 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse gráfico que nós vemos aqui, o canal de baixa que o nosso software enquadra os preços de uma maneira que melhor representa seu comportamento, foi mais uma vez rompido, foi rompido horizontalmente e foi rompido com um pequeno volume dentro da nossa perspectiva de 59 semanas. Para quem vem acompanhando a nossa análise, isso começa a tornar esse canal um canal circunstancial, porque ele vinha sendo testado repetidas vezes, em especial nesses últimos dois topos que ele fez em agosto e em começo de setembro. Porém, esses canais vieram a ser rompidos lateralmente e novo canal foi desenhado, e esse canal foi rompido então mais uma vez ao longo dessa semana, rompido horizontalmente com volume dentro da média. Isso, dentro da nossa análise, da nossa interpretação, é um rompimento fraco, o que indica uma tendência horizontal predominante. Embora agora ela esteja visível, no final de agosto, na nossa análise, para o início de setembro, nós já víamos comentando que os preços da Bitcoin vinham dando lugar a uma tendência de queda para uma tendência horizontal, uma tendência lateral, e exatamente isso aqui que aconteceu, tá? Então, na época, nós estávamos com essa perspectiva aqui, mas nós já estávamos vendo essa lateralidade. Por quê? Pela correlação entre preço e volumes com valores bastante próximos da média relativa, da média imediata, ao contrário dessas grandes oscilações que nós vimos tendo aqui. Então, essa barra inferior, essa análise conjunta de preço e volume, elas nos permitiram identificar uma perda de momento baixista e um ingresso, então, numa trajetória lateral bem antes de outras análises, porque a força dos preços, ela se expressa pelo volume. Essa tem sido a nossa interpretação. Ela não é uma inovação em termos de análise de dados, porque qualquer sistema que tu analisa, tu não pode analisar só posição, tu tem que analisar também velocidade. Então, isso em identificação de qualquer trajetória, isso faz parte, isso é rotina, tá? Então, nossa perspectiva aqui, analisando esse gráfico, nós vemos que os preços continuam dentro da região que ele principalmente visitou, dentro desse horizonte. Embora ele esteja rente ao topo, nós não acreditamos em alta em função desse volume reduzido aqui. A única maneira disso aqui mudar é que essa semana seja uma semana de grande volume de negociação na Bitcoin. Dentro de uma normalidade, dentro do que vem acontecendo, vocês podem ver que a frequência de tarjas azuis dentro dessa barra, ela vem aumentando, tá? Dentro daqui das últimas, desde meados de julho, né? Meados de junho, nós temos agora aqui um volume, então, perdendo volume, e essa perda de volume se reflete numa incapacidade dele de atingir patamares mais elevados, em especial de abandonar essa região horizontal aqui, que tem o topo logo abaixo de $7.500, talvez $7.300. Então nós teríamos aqui uma oscilação entre logo acima de $5.000, $5.100, $5.050 até $7.200. Eu não estou dizendo que ele vai oscilar dentro dessa faixa, coisa que ele ainda não fez, mas esses são os limites da faixa aonde os preços naturalmente se encontram. E como nós estamos perto do topo, a probabilidade dele subir é bem menor do que a dele descer. Nós não acreditamos em fundos, por enquanto, inferiores aos que ele fez aqui no final de junho, tá? Nós não acreditamos nisso, porém, dentro dessa perspectiva aqui, eles são possíveis. Para ter uma visão mais imediatista dos preços, do comportamento dos preços, nós vamos analisar ele agora com um horizonte de 23 semanas. E aí nós vemos uma situação muito parecida, os preços dentro da região que ele principalmente visitou, porém essa região aqui ela foi visitada bem mais frequentemente do que as demais, tanto nesse gráfico quanto no gráfico anterior, ou seja, ela é uma região mais forte dentro dessa perspectiva de 23 semanas.
e ela tem se tornado mais forte ao longo das últimas semanas, como vocês estão acompanhando as nossas análises toda segunda-feira, vocês podem comprovar isso. Bom, no mais, a situação é bastante parecida à do gráfico anterior, onde os preços se encontram ao topo dessa região, que tem ali um topo em torno de 6.800 dólares, que seria o limite superior dessa região, para onde ele teria então uma certa naturalidade em se deslocar. Agora vocês vão ver que dentro dessa semana que passou, o volume também foi reduzido em relação à semana anterior, e que de fato essas reduções de volume elas estão acontecendo cada vez mais frequentemente, e essa redução especial dessa última semana foi mais forte que as demais. Ou seja, ele está perdendo força, e agora vocês vão entender, para quem está acompanhando as nossas análises diárias, por que nós acreditamos numa queda até um valor mais baixo, em torno de 6.400, que corresponde ao teste no fundo desse canal, que deve estar passando aqui logo abaixo de 6.500, em torno de 6.400, até esse encontro acontecer, 6.450 mil dólares. Tá? Então, essa é a nossa interpretação aqui. Nós vemos uma possibilidade de alta, sim, até em torno de 6.800, ok? Seria 6.750, 6.800, que seria esse topo aqui. Porém, existe um espaço maior de queda, tanto ao fundo desse canal, que é logo acima de 6.000, ou talvez parando um pouco antes, no 6.450, ao testar o fundo desse canal. A gente lembra que esse canal foi formado aqui após 2 testes, então ele é um canal razoavelmente forte, tá? O que é positivo para a moeda, porque nos deixa sempre com um fundo acima desse fundo aqui no final de junho. E esse fundo aqui foi o pivô não é um pivô de alta, é um pivô que encerrou a queda e iniciou o movimento lateral. Não é um movimento de acumulação. Não é um movimento de acumulação. O que caracteriza um movimento de acumulação? Um aumento no volume de negociação adirecional. Ou seja, o embate entre compras e vendas aumenta, o volume de negociação aumenta, porém os preços não oscilam. Em breve, esse rompimento acontece e uma direção predomina. Não está acontecendo isso aqui. O volume de negociação tem se mantido estável com viés de baixa. E com a correlação alta que a gente vem tendo entre volume e preço, não existe indício de alta para preços do Bitcoin. O que existe sim é indícios fortes de que o movimento vai continuar como ele está. Indo então para a parte final da nossa análise, que é a predição direta de preços, nós vemos aqui, nós imaginávamos uma alta na última semana, né? Em especial por esse modelo, o que corresponderia a um teste no topo das regiões mais visitadas, tanto no gráfico anterior quanto no gráfico das 59 semanas. Porém, agora nós estamos imaginando um movimento praticamente lateral em relação a essa última semana, que terminou ontem, dia 7, e esse movimento lateral ele se justifica em especial pelo volume dentro de uma média, ok? E pela tendência de se manter numa trajetória horizontal dentro da semana. Isso não implica que durante a semana ele vai ter altas ou baixas, não importa. A nossa perspectiva, a nosso ponto de vista é que ele vai terminar essa semana no domingo num patamar bastante próximo, levemente abaixo, o centro do intervalo em 6.552, porém admitindo movimentos desde 6.120 até 6.983. Vocês devem lembrar, para quem já está acompanhando nossas análises há mais tempo, que a gente disse que a Bitcoin teria dificuldade de deixar a região dos 6.000 pontos. Isso continua válido e isso está expresso mais uma vez por esse intervalo aqui que praticamente cobre toda a faixa dos 6.000 dólares, porém o mantém ali dentro. Tá? Então essa nossa afirmação já há mais de um mês atrás, ela reforça o nosso entendimento de que a moeda está dentro do movimento horizontal. E quando isso acontece em termos de trade, ela não é atrativa. Isso não quer dizer que quem está dentro tem que sair, mas investir em novas posições, na nossa opinião, que não é uma recomendação de investimento, na nossa opinião não existe prêmio ao risco.
porque o indício de alta é praticamente zero, sempre vai existir uma possibilidade de queda. E uma vez que tu investe o capital, aquele capital está imobilizado dentro daquele investimento até que ele seja removido ou o resultado esperado ocorra, se materialize. Então, não se justifica dentro de uma visão racional fazer investimentos aqui, mas vai ter uma alta futura, pode ser bom, então quando essa alta acontecer, aí sim pode ser interessante. Até isso não se justifica, a gente está só comprando risco e não está comprando retorno, tá? Muito obrigado, essa é a nossa análise para o Bitcoin para essa semana. Acompanhem os nossos vídeos, assinem nosso canal no YouTube e marquem, ativem as notificações para vocês serem avisados de novos vídeos. Para vocês terem essa análise aqui em primeira mão, vocês podem nos seguir no canal do Telegram, Hello Wild Horses. É um canal público, é um canal free, então vocês são bem-vindos ali também. Muito obrigado, até nosso próximo vídeo.